see that? That was fast. Em apenas 3 dias, o Irã destruiu bilhões de dólares em equipamento militar dos Estados Unidos e de Israel. Não foram 3 meses, nem 3 anos. Foram 72 horas que deixaram o Pentágono e Tel Aviv em pânico absoluto. Caças F-15 abatidos, radares de $1 bilhão cegos e drones de elite derrubados por armas ridiculamente mais baratas. Neste vídeo, eu vou te mostrar a tática silenciosa que o Irã usou para humilhar a maior potência do mundo sem declarar guerra. Assista até o final porque o verdadeiro custo desse erro estratégico vai mudar a economia global e ninguém na TV está te contando isso. Eles mentiram pra gente por décadas. Se você se cansou de ser tratado como bobo pela televisão e quer a verdade, doa a quem doer, já deixa o like e se inscreve agora. Em apenas 3 dias, o Irã destruiu bilhões de dólares em equipamento militar dos Estados Unidos e de Israel. Não foram 3 meses, nem 3 anos. Foram 72 horas intensas que deixaram o Pentágono e Tel Aviv em estado de pânico absoluto. Caças F-15 abatidos, radares de mais de $1 bilhão completamente cegos e drones de elite derrubados por armas incrivelmente mais baratas. Neste vídeo, eu vou te mostrar a tática silenciosa que o Irã usou para humilhar a maior potência militar do mundo sem sequer declarar uma guerra aberta. Assista até o final, porque o verdadeiro custo desse erro estratégico vai mudar a economia global, e ninguém na TV está te contando isso. Para entender o tamanho do desastre, você precisa esquecer tudo o que Hollywood te ensinou sobre a invencibilidade americana. Nós fomos condicionados a acreditar que a supremacia aérea dos Estados Unidos e a defesa de ferro de Israel eram escudos impenetráveis, que qualquer míssil disparado contra eles seria desintegrado no ar antes mesmo de virar notícia. Mas o que aconteceu no Oriente Médio quebrou esse mito de forma brutal e irreversível. Imagine a cena: salas de comando de alta tecnologia e generais condecorados olhando para telas de radar que, de repente, se transformam em um apagão caótico. O Irã não usou força bruta convencional. Eles orquestraram uma tempestade perfeita de assimetria. Eles pegaram a arrogância tática do Ocidente e a transformaram na sua maior fraqueza. Ao invés de bater de frente contra o escudo inimigo, eles o sobrecarregaram, o confundiram e fizeram com que ele se voltasse contra si mesmo. A balança de poder global não está mudando aos poucos. Ela foi virada de cabeça para baixo em um final de semana. E o primeiro sinal de que o Império estava sangrando não veio de um ataque direto, mas de um erro grotesco nos céus do Kuwait, onde a tecnologia de defesa mais cara do planeta cometeu o seu pecado mais mortal. O relógio marcava o 1º dia de março, quando os céus do Kuwait testemunharam o impensável. Apenas 9 quilômetros da base aérea de Ali al-Salem, um dos redutos americanos mais bem protegidos da região, 3 caças F-15 da Força Aérea dos Estados Unidos simplesmente despencaram. A versão oficial do Pentágono circulou rapidamente para tentar abafar o pânico. Eles disseram que o renomado sistema de defesa antiaérea Patriot cometeu um erro fatal de cálculo e derrubou seus próprios aviões em um incidente de fogo amigo. Mas a verdade por trás desse acidente revela uma fragilidade assustadora na máquina de guerra americana. O que quase ninguém percebeu é que esse erro não aconteceu no vácuo. Exatamente naquele momento crítico, o Irã havia disparado uma tempestade perfeitamente calculada. Eles não mandaram apenas um tipo de arma. Foi um ataque em enxame, combinando drones incrivelmente baratos, mísseis voando em trajetórias rasantes e projéteis de altíssima velocidade, disparados de forma simultânea. O objetivo não era pulverizar a base americana de imediato, mas sim enlouquecer o cérebro eletrônico da defesa inimiga. O sistema Patriot é uma maravilha da engenharia que custa milhões de dólares, mas seus radares precisavam decidir em frações de segundo quem era a ameaça e quem era aliado naquele caos absoluto. Pressionado ao limite extremo da sua capacidade de processamento, o sistema entrou em um colapso lógico,
Ele ignorou as iscas do Irã e travou a mira de seus mísseis interceptadores nos caças americanos que patrulhavam aquele mesmo espaço aéreo. Os pilotos conseguiram se ejetar, mas a mensagem estratégica deixada pelo Irã foi letal. A tecnologia militar mais cara do planeta se torna inútil quando o inimigo cria um caos intencional. E se jatos lendários caíram em minutos vítimas dessa cegueira eletrônica, o verdadeiro alvo, um radar de $1 bilhão no Catar, seria o próximo a ser exterminado. Com os caças americanos no chão, a verdadeira caçada do Irã começou. E o alvo principal não era uma base cheia de soldados, mas sim os olhos eletrônicos do inimigo. A Guarda Revolucionária anunciou a destruição do radar de aviso prévio mais vital dos Estados Unidos, localizado estrategicamente no Catar. Estamos falando do sistema ANFPS ST-32, uma estrutura colossal avaliada em mais de $1 bilhão, com um alcance assombroso de 5.000 quilômetros. Esse radar não é apenas uma antena gigante, ele é a espinha dorsal de toda a rede de defesa aérea americana e israelense no Oriente Médio. Ao pulverizar esse equipamento de altíssima tecnologia, o Irã não causou apenas um dano financeiro catastrófico. Eles literalmente cortaram o tempo de reação do inimigo pela metade. Sem esse radar de aviso antecipado, os sistemas de defesa ficaram completamente dependentes de sensores de curto alcance, que são incrivelmente menos eficazes e muito mais fáceis de sobrecarregar. Israel, que dependia dessa rede integrada para prever ataques de longe, de repente se viu com o seu espaço aéreo dramaticamente mais vulnerável. Mas a operação para cegar o Ocidente não parou no radar bilionário. O próximo passo foi limpar o céu de qualquer coisa que ainda ousasse espionar o território iraniano. Eles abateram dezenas de drones Hermes 900, que são os olhos e ouvidos mais vitais de Israel nas operações táticas. E para provar que ninguém estava a salvo, eles também derrubaram o temido MQ-9 Reaper americano, um drone letal de dezenas de milhões de dólares. A arma secreta para esse massacre aéreo foi o míssil produto 358, uma ogiva implacável que não usa radar para não ser detectada. Ela simplesmente rastreia o calor do motor de forma silenciosa e passiva até o impacto inevitável. Com os radares bilionários em ruínas e os drones espiões varridos do mapa, o cenário estava perfeitamente montado para o golpe mais humilhante de todos. O céu estava cego, e o maior símbolo de poder invisível dos Estados Unidos estava prestes a cruzar a linha de fogo e descobrir que o seu disfarce havia acabado. Antes de eu te mostrar a queda do bombardeiro invisível, já clica no botão de se inscrever para não perder os próximos vazamentos do canal. O céu noturno do Oriente Médio guardava o segredo mais bem protegido das Forças Armadas americanas, mas a vantagem da invisibilidade estava prestes a ser despedaçada. No auge do caos, e com as defesas aéreas de Israel e dos Estados Unidos às cegas, um vídeo amador começou a circular nas redes de inteligência e vazou para o mundo. As imagens tremidas mostravam uma imensa bola de fogo rasgando a escuridão e explodindo violentamente no ar. Imediatamente, a especulação tomou conta dos corredores do Pentágono com uma pergunta que ninguém queria fazer em voz alta. Teria o Irã acabado de abater um bombardeiro furtivo B-2 Spirit? Se a resposta for sim, nós estamos falando do fim absoluto da dominação aérea do Ocidente. O B-2 Spirit não é apenas um avião. Ele é o projeto militar mais caro e secreto da história, o maior símbolo de projeção de poder dos Estados Unidos. Uma máquina desenhada milimetricamente para penetrar as defesas antiaéreas mais rigorosas do planeta sem deixar o menor rastro nos radares inimigos. Cada unidade custa assombrosos $2 bilhões. Se as forças iranianas conseguiram detectar, rastrear e destruir o fantasma voador da América em um conflito aberto, a mensagem é aterrorizante e muda todo o jogo de xadrez global. Isso significa que o escudo de invisibilidade que os americanos usaram para intimidar o mundo nas últimas décadas foi quebrado por um país que vive sob sanções pesadas.
Não se trata mais de perder um equipamento absurdamente caro, mas sim de ver o maior mito da superioridade militar ocidental desmoronar em chamas diante de todos. Se o bombardeiro mais avançado e intocável do mundo pode ser abatido tão rapidamente, absolutamente nenhum outro avião de combate está seguro. O choque psicológico dessa queda é tão devastador quanto o prejuízo financeiro para o governo americano. E é exatamente aqui que a conta dessa guerra invisível começa a ficar pesada demais para ser paga. Porque no fim do dia, o verdadeiro vencedor não é quem tem a arma mais moderna, mas sim quem consegue suportar o custo insustentável de um conflito tão destrutivo. Desde o final de fevereiro, o Irã lançou uma ofensiva simultânea contra 11 países diferentes na região. Foram mais de 1.500 projéteis entre mísseis balísticos e drones suicidas, inundando os céus e sobrecarregando a logística americana no Golfo Pérsico. O governo iraniano chegou a alegar que mais de 500 soldados americanos foram mortos ou feridos. Uma afirmação que, mesmo não confirmada pelo Ocidente, sacudiu a opinião pública de forma brutal. Mas o verdadeiro pesadelo do Pentágono e de Tel Aviv não está apenas nas baixas militares. Está na matemática implacável dessa guerra assimétrica. Pense no absurdo da situação. O Irã fabrica e lança um drone que custa cerca de $100 mil. Para tentar derrubar esse alvo incrivelmente barato, os Estados Unidos e Israel são obrigados a disparar um míssil interceptador do sistema Patriot, que custa até $4 milhões cada um. Isso significa que fazer a defesa se tornou infinitamente mais caro e insustentável do que o próprio ataque. O Império está literalmente sangrando dinheiro a cada noite que a sirene toca. E esse colapso financeiro militar já está atingindo em cheio a economia global. Com a ameaça real de um bloqueio no Estreito de Hormuz e no Mar Vermelho, o pânico tomou conta dos mercados de energia e o preço do petróleo disparou. O que líderes ocidentais como Donald Trump imaginavam ser uma operação cirúrgica e rápida se transformou em uma armadilha perfeita. O recado de Teherã foi muito claro. Eles estão prontos para uma guerra de desgaste longa e dolorosa. No tabuleiro geopolítico moderno, o vencedor não é mais aquele que possui as armas mais caras, mas sim aquele que consegue pagar a conta da guerra por mais tempo. Se você quer continuar descobrindo a verdade nua e crua sobre o que realmente move o mundo e que os grandes jornais escondem de você, se inscreva no canal agora mesmo e deixe o seu like neste vídeo. Comente aqui embaixo se você acha que o Império Americano vai conseguir sustentar essa conta bilionária ou se a hegemonia deles chegou ao fim. O jogo global virou de vez. Se esse vídeo abriu a sua cabeça, deixa o like agora e se inscreve no canal para continuar acompanhando a verdade sem filtro. Até a próxima!